Então, seja bem-vindo, Leandro. Você tem aí 20 minutos. Lembrando que também, no final do nosso painel, os senhores estarão conosco na frente aqui. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer ser sido convidado pelo Café e pelo toda essa equipe fantástica da BGD para a gente discutir, compartilhar conhecimentos e discutir assuntos importantes e trazer informações novas, em especial para o pessoal que é o integrador, é o epicista, que está trabalhando em campo e que às vezes não tem uma informação técnica de alguns pontos importantes e que poderiam contribuir nos seus projetos, nos seus trabalhos de campo e no resultado dos seus trabalhos também, como na qualidade, no desempenho, e é um pouco disso que eu vou abordar aqui. Eu vou tentar abordar com vocês a questão de um tema bastante importante, tem a ver com o que eu trabalho, e eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender um pouco desse contexto e a relevância desse assunto para o desenvolvimento do setor. Então, esse é um ponto bastante importante. A gente está numa crescente muito grande no setor de geração distribuída. A gente passou daquela fase inicial da curva de aprender fazendo, a gente já passou desse estágio, a gente está no estágio de entrando em maturidade e a gente tem que continuar evoluindo, inclusive em questões técnicas, em questões de desempenho e separar em qualidade quem faz bons serviços e de quem não tem bons produtos ou bons serviços. Então, eu vou mostrar aqui um pouco com o viés de quem é o integrador, como isso aqui impacta no dia a dia de vocês, na aplicação lá em campo. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos um instituto de redes inteligentes, fica bem longe daqui, fica no Rio Grande do Sul, tá? Metade sul gaúcha. É longe para chegar aqui. Dá quase para atravessar a Europa, dá para atravessar a Europa inteira, com certeza, com a mesma distância. Nós temos um instituto de aplicação, de pesquisa e desenvolvimento e de prestação de serviços para o mercado, onde nós temos um conjunto de atividades de pesquisa com projetos com indústria e também de prestar serviços tecnológicos, dentre os quais o serviço tecnológico que nós prestamos, que é bastante relevante ao setor fotovoltaico, é que nós temos um laboratório de ensaio de inversores fotovoltaicos, acreditado pelo Inmetro. Uma percentual significativo de inversores que são comercializados e são usados por vocês. O equipamento foi testado, um equipamento de amostra, né? Foi testado e avaliado para ver se estava conforme as diretivas de compatibilidade com a rede do Inmetro. Então, esse é um programa bastante importante e foi bastante importante para o mercado, porque ele gerou uma qualificação média, mínima pelo menos, dos equipamentos para ele entrar no mercado e não provocar, principalmente, problemas no sistema elétrico. Então, o nosso laboratório ele é acreditado, tanto nos testes de compatibilidade com a rede, mas nós realizamos um conjunto de outros testes em equipamentos sob demanda de clientes, como ensaios de inversor, eficiência em inversores, análise de desempenho de inversores com armazenamento, segurança a choque elétrico e outros itens e outros tipos de ensaio. Por que isso é importante para a palestra? Não estou aqui para apresentar muito, mas para mostrar por que eu tenho as informações que são importantes para trazer para o mercado e trazer para vocês aqui o que a gente passa lá. Nós já realizamos mais de 150 ensaios e equipamento. Então, nós temos desde quase todo o leque de fabricantes, já passou algum ensaio por lá. Então, a gente enxerga as distorções, quem é de boa qualidade, quem não tem boa qualidade, quem fala o que é verdade, quem não fala, quem tem produto que quer ludibriar eventualmente o cliente, e às vezes passa porque a norma não pega, mas a gente sabe que o produto não foi feito só para passar na regra e não para ser um produto pleno. Então, essas questões a gente traz aqui e está trazendo uma demanda, uma sugestão até para a BGD nessa direção, que eu acho que pode contribuir muito com vocês, com o mercado como um todo. Então, analisando a eficiência de conversão, vou dar um beabá básico do assunto. Os fatores que mais influenciam no desempenho de um inversor, não estou falando em módulo, são não vai funcionar muito bem, né? É a variação da potência de entrada, ou seja, a curva fotovoltaica varia, a tensão média de entrada também varia ao longo da utilização, do uso do equipamento, e mesmo com manhã, tarde, noite, alto carregamento, baixo carregamento, variação térmica. A variação de temperatura, um inversor mais quente ou mais frio, ele muda o seu desempenho de eficiência.
né? Então, são esses os 3 principais fatores que impactam no desempenho dos equipamentos. Tensão da rede, né? São fatores que com menos impacto. Então, em geral, quando a gente avalia inversores, a gente tenta avaliar perante aqueles 3 fatores principais. Então, a variação de potência, ela ocorre naturalmente todos os dias. Um dia de sol pleno vai ter variação de potência quase como um seno retificado ali, que depende num local, não tão aqui em Manaus, né, mas lá no sul tem uma variação ao longo do dia ao longo do ano muito maior e de radiância muito maior, então a curva varia de peso. Aqui provavelmente vai ser bem mais constante, tendo uma variação muito mais por sazonalidade de chuvas, né? E o que acontece com o inversor não é um equipamento com desempenho plano. A eficiência dele é variável com o carregamento. Todo equipamento tem uma curva de eficiência que tem uma característica particular, mas, em geral, tem uma forma mais ou menos parecida como essa. E a energia processada, por causa do sistema fotovoltaico ficar variando ao longo do tempo, a energia processada não é processada na potência máxima apenas. Grande parte dela é processada em potências intermediárias. Então, cada local vai ter uma curva média estatística dessa energia processada. Então, além de ter essa curva média estatística da variação de um dia de sol bonito, com variações suaves, nós também temos variações dinâmicas, que o sol pode entrar nuvem, sair nuvem, entrar nuvem, e ele não, esse efeito também vai fazer com que o ponto de operação do conversor varie. Para isso, para garantir isso, a situação em todos os casos, os inversores têm um sistema de rastreamento do ponto de máxima potência. Só que os sistemas de rastreamento do ponto de máxima potência não são todos iguais. Tem alguns que são melhores, que oscilam menos em cima nessa região aqui, ó, oscilam menos em torno do ponto de operação, perdem menos energia. Se essa oscilação para buscar o ponto é muito grande, perde muita energia. Ele está fora do ponto de máxima potência. A mesma coisa acontece em variações abruptas de radiância, como entrada de nuvens, saída de nuvens. Tem inversores que respondem muito lentamente a essas variações, enquanto outros são bem mais rápidos. E isso impacta na energia gerada, convertida e entregue para o usuário. Um inversor mais eficiente nesses critérios vai ser mais eficiente em gerar energia para o consumidor. Então, também tem outra questão importante, é que a eficiência do conversor também ela é função da tensão de entrada. Varia a tensão de entrada, geralmente varia a eficiência do conversor, alguns mais significativo que outros. E também tem a variação térmica. Praticamente todo inversor tem no mercado, ele tem uma curva chamada de derating, em inglês, é o termo usado para redução de potência em sobrepotência, ou quando a temperatura é muito alta. Ele tem um sensor no dissipador de calor do equipamento. Quando a temperatura chega em tal valor, ele começa a reduzir a potência de entrada para manter a temperatura limitada. E isso reduz eficiência de conversão. Você está produzindo aqui, em vez de tirar 1.000 watts de energia, você está tirando 800, 600, 500. Né? Isso impacta no desempenho do seu sistema, principalmente em locais quentes, né? Como nosso norte, nordeste brasileiro, né? Ou mesmo em locais que tem isso mais ao longo do ano, isso vai ser mais significativo. E pensa que 40 graus, mas 40 graus é muito pouco. Mas pensa que muitos inversores estão dando um cubículo numa caixinha fechada, 50 graus lá dentro. Já medi 60 graus em algum lugar. Tá? Então, isso impacta muito. E ele próprio gera calor e esquenta a caixinha. Então, o ambiente confinado fica quente. Então, esses fatores todos impactam, e é impossível do EPCista, do instalador, fazer medição de eficiência em campo. Por quê? Porque é inviável tecnicamente com equipamentos. Tem que ter equipamentos de alta precisão, tem que ter uma fonte simuladora solar precisa para garantir as condições adequadas de operação, que não tem como fazer. Então, isso aqui é algo que tem que ser feito em laboratório. Tá? Então, existem metodologias para gerar as ponderações, aquele carregamento do inversor, que foram geradas algumas metodologias e alguns mercados avançados. As mais conhecidas são a europeia, a californiana, e nós temos uma brasileira, né, que foi gerada com base em dados que não são
não vejo se seja mais adequada. A californiana, para mim, é muito boa e muito parecida com a realidade brasileira, né? Que testa inversores em temperatura alta e testa numa condição de carregamento mais parecida com a realidade brasileira. A eficiência europeia é lá para o norte, nordeste da Alemanha, uma região que não tem nada a ver com o clima brasileiro. Latitude de 50 graus, muito úmida, muita nebulosidade, né? Então, o que representa mais seria essa. Então, cada essas fórmulas padronizadas geram carregamentos de algumas potências aonde é testada a eficiência do conversor. Tá? Cada curva dessa valoriza uma região no conversor. A europeia valoriza muito mais potência baixa, porque o inversor na Europa trabalha com muita energia processada em baixa potência, enquanto a californiana e a brasileira estão em eficiências em regiões mais altas, porque tem muita potência processada com alta energia. Tá? Só que essas curvas são todas estáticas, não são dinâmicas. Então, tem muito inversor que é muito bom na eficiência estática, mas o Sol não é estático. Nós pegamos uma base de dados e analisamos e vimos que o Sol, depende do local, aí é 12%, 13% da energia processada em variação dinâmica. E os outros 88% são estáticas. Então, se esses 12% ele for pouco eficiente, né, vai perder uma conversão, uma energia de convertida do equipamento. Então, nós fizemos uma tabela aqui, com base nos dados, e mostram uma relação em termos de irradiância de entrada, mais ou menos as variações de estatísticas para um dado local, lá do Havaí, que foi a base de dados que nós tínhamos, para medir os dados de variação de irradiância. Então, isso aqui mostra aspectos importantes que hoje não tem disponibilidade, vocês não sabem como o inversor que vocês estão adquirindo provavelmente performa com relação a isso. Certo? Então, uma metodologia adequada de medição, ela tem que avaliar vários carregamentos de potência, várias tensões de entrada, geralmente a tensão perto do mínimo da faixa de MPPT, do máximo e o ponto médio, e para temperaturas de operação. Se nós pegarmos a norma europeia, ela mede em 25 graus Celsius, porque é uma temperatura típica média da Europa, tá? Que é bem mais frio que o nosso. Já a californiana, que é uma região mais quente, já mede a 40 graus, né? Então, para nós, eu creio que seja mais adequado medir uma temperatura de operação de 40 graus, que representaria mais a nossa realidade. Tá? Qual que é a importância disso? Exemplos práticos para mostrar para vocês. Por que esse papo todo aí, o que isso impacta para mim? Né? No meu negócio, eu sou instalador, isso aqui não é inversor, não me representa nada. Vejam aqui. Tá? Esse inversor aqui, primeiro, os dados de catálogo desse equipamento aqui, mostram eficiência de MPPT, que é quanto ele rastreia o Sol lá, mas não mostra a eficiência total. Ele mostra a eficiência máxima. Essa eficiência máxima é o ponto melhor do inversor, mas não representa o carregamento da aplicação. Ou seja, aquela informação para projeto é inútil. Tá? Nesse caso aqui, informações que seriam úteis para projeto, norma euro para 25, 30, 40 graus, para saber como, ou esse SEC de 40 graus, para fazer um valor que ele possa usar no projeto para calcular, com base na potência de entrada, quanto ele vai ter de energia gerada média na saída. Tá? Isso aqui, nesse catálogo, é um exemplo de um produto real. Eu não estou mostrando para indicar A, B ou C. É para mostrar o que existe no mercado. Produto C, B aqui, não indica no catálogo, indica isso, que não é inútil para valorizar o produto dele. Isso aqui, ele não indica que é o que é útil para o EPCista. Para o instalador, para o projetista. Tá? Outro caso aqui, um inversor que assim, mente, não reproduz a realidade. Tá? No catálogo ele diz que tem eficiência euro de 90,1%, medindo no laboratório com procedimento seguindo a norma plenamente, tá? Com toda a estrutura, resultou numa eficiência de 25 graus em 83%. E esse inversor tem um grande derating em alta temperatura. Se botar 40 graus, a eficiência dele, é porque ele reduz a potência, vai a 73,9% de eficiência ponderada na norma californiana. Ou seja, olha, você tem 100 kW 10 kW de módulo na entrada, você vai sair equivalentemente 7,3 kW, né, na saída. É uma diferença muito grande no retorno de investimento. Isso aqui é uma coisa muito séria e que impacta muito nos projetos. Né? Então, para fazer um cálculo aqui, que eu falo um cálculo de padeiro, né, que é aquele cálculo feito bem básico, não é exatamente assim, é uma simplificação bem grande do processo. Né? Então, pegando os dados de catálogo do segundo inversor, né, então, os números de módulos para gerar 500 kWh por
por mês, na média, seria um número de módulos para gerar 552, descontado a eficiência, vai ter na saída os 500 kWh. Tá? Então, esse inversor aqui tem a energia gerada pela string disponível seria de 552 kWh mês, tem uma perda dos 10%, mais ou menos, daí da eficiência, que seria equivaleria a 52 kWh mês, resultando nos 500 kWh mês. Vejam que esse mesmo inversor, se fosse usado aquele inversor, o dado real dele, que é essa eficiência aqui, você teria, uma perda muito maior, porque ele tem um derating em alta temperatura e não tem a eficiência desejada, e geraria, em vez dos 500, 408 kWh mês. Olha a perda de energia. Para quem estoura isso? Para o instalador, né? Para o projetista, para o integrador, para a empresa que está aplicando isso. Né? E não está gerando o que deveria gerar. Né? E a pessoa, não, mas eu comprei um inversor que era para gerar isso, né? Então, estoura, né, na ponta, né, e o fabricante, muitas vezes, nem o instalador tem como garantir, tem como mostrar que está errado o equipamento, porque não tem como medir isso. Por isso, um caminho para a evolução do mercado, que existe já em vários locais do mundo, é criar um programa de avaliação de qualidade de equipamentos, pegar equipamentos, um programa voluntário. Esse programa do Inmetro é um de avaliação da conformidade, quer dizer se ele segue uma certa regra, não para se ele é bom ou ruim. Se ele tem as proteções certas, se ele tem algumas funcionalidades certas, ponto. É um programa de Estado organizado pelo Inmetro, né, que tem a função de avaliar a conformidade. Mas para avaliar a qualidade, o melhor meio seria a sociedade civil organizada, associações, né, que fizessem, por exemplo, a BGD, que eu estou provocando já para fazer esse processo, que fizesse um programa que desse informações para o usuário, como outros programas no mundo. Nós temos de processador de computador, nós temos o PVL nos Estados Unidos, que nós conseguíssemos ver, pegar um equipamento, organizar e pegar lá no distribuidor um equipamento ou numa empresa integradora, um equipamento real, comercializado pela empresa, levar para o laboratório e ver se ele desempenha aquilo que ele falou que tem que desempenhe. Então, tem vários programas, o PVL é um programa como esse, né? Então, dá para avaliar várias coisas de desempenho, de segurança, de durabilidade, né? O que dá para avaliar aqui é infinito, né? Mas, obviamente, se fosse desenvolver um programa, teria que começar primeiro só com o desempenho, ou algumas coisas de segurança, né? Então, trabalhar com alguma coisa, e aí o mercado, quem está vivendo na pele isso, é que vai trazer as demandas, os problemas, o que seria importante para ele ser avaliado, para esse programa se auto-organizar, fazer tipo uma liga, eu falei. Nós sair da CBF, que é o Inmetro, e criar uma liga independente para organizar o campeonato, e não querer arrumar a CBF. Tá? Então, essa seria uma ideia que no Brasil estão discutindo isso no futebol, né? Seria mais ou menos a mesma ideia. Tá certo? Então, poderia ter a BGD como organizadora, para organizar, divulgar, passar para vocês, para todo mundo essa informação. Os laboratórios, para desenvolver junto com os fabricantes, com quem queira participar desse programa, requisitos, né, fazer os testes de avaliação, independentes, com transparência, um processo que chama a fabricante junto, chama alguém da BGD junto para acompanhar e garantir que os resultados são aqueles. Né, e, obviamente, o sistema se autofinancia, os bons fabricantes que têm bons produtos vão querer participar para garantir, mostrar para que vocês saibam que o produto deles é bom. Isso é um programa que é feito no mundo, não é uma invenção brasileira. Tá? Vocês devem ter visto aqueles de crash test, NCAP, tá? Que faz o teste, é um programa independente desse tipo, e que você olha o cliente, chega o cliente, esse carro é seguro, não é seguro, né, contra uma colisão frontal ou lateral. Então, é nessa mesma linha que pode colaborar com o mercado e pode trazer informações novas que dê um auxílio para vocês. Então, essa é a minha chamada, minha provocação, que eu disse sim, provocação positiva, né? Eu acho que está precisando disso. Eu estou enxergando o problema lá, eu estou vendo que tem coisa que na qualidade passa conforme, mas não tem qualidade, não tem o desempenho previsto, mas não está na avaliação específica e que é importante para o mercado se qualificar. Tá? Então, meu e-mail aqui de contato, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês. Tem referências, tem tese, dissertação que eu orientei no assunto, foi estudado, isso não é uma coisa que foi gerada de ontem na minha cabeça, é coisa com base consolidada de resultados. É lógico que eu não vou mostrar nome de A, B e C, não é o objetivo,
eu tenho confidencialidade também, não posso falar dos ensaios. Não é esse o objetivo. O objetivo não é achar o culpado, é melhorar, é progredir aí para frente. Tá bom? Era isso que eu teria para apresentar aqui a vocês. Perfeito. Professor Leandro, o nosso carinho, obrigado pela sua participação.